Fala aí, meu povo, como é que vocês estão, hein? Boa noite, boa quinta-feira para vocês. Vou falar, evidentemente, da vitória do Barcelona sobre o Newcastle. Antes de mais nada, eu queria agradecer as muitas mensagens que eu recebi nessa semana, parabenizando pelas transmissões, desejando sorte no jogo do Barcelona, gostando que eu estaria com vocês no jogo do Barcelona. Eu gostei muito de fazer todos os jogos, né? O Atlético de Bilbao contra o Arsenal, o Liverpool contra o Atlético de Madrid, o Barcelona contra o Newcastle especialmente, né, por ser o clube que eu acompanhei tão de perto na última década, o Barcelona, e poder comentar coisas que eu via durante o jogo, que eu falava, pô, depois eu vou gravar um vídeo fazendo isso, que é basicamente o que eu estou fazendo agora, mas que eu tenha podido falar também na transmissão. Queria inclusive que vocês comentassem aqui o que vocês acharam, pode deixar inclusive sugestões. Foi muito bom fazer dupla essa semana com o Otávio Neto e com o Vitor Lopes aqui nas transmissões da TNT Esportes. Sobre o jogo, eu já falei lá na televisão, então não preciso falar nada, então a minha ideia aqui era só fazer isso e cantar um trechinho de Faroeste Caboclo pra vocês. Brincando. Não tinha medo, tal, João. Vamos lá. Pra mim é um jogo muito maduro do Barça, tá? Os últimos 8 minutos que o Barcelona toma um gol que não deveria ter tomado, é muito maduro, mas é porque vocês são imaturos, mas até uma pessoa madura de vez em quando erra, e até o Barcelona, que mostrou ser um time maduro, deixou o Newcastle voltar pra partida quando não deveria ter deixado. As substituições do Hans Flick são para rodar elenco já, porque o jogo estava completamente decidido. O Newcastle estava de braços baixos já e faz um gol aos 44 do segundo tempo, com 7 de acréscimos, acabou virando 8 pelas outras paralisações. A questão é que dos 90 aos 98, esses 8 minutos, o Newcastle praticamente não toca na bola. Só vai ter alguma chance de mandar a bola para a área do Barcelona, porque o Barcelona que toreou o Newcastle, tocou e tocou para cá e para lá, uma hora ela caiu no pé do Rafinha dentro da área e ele não tinha o que fazer que não fosse finalizar. Qualquer outra coisa que ele fizesse seria até mais perigoso do que poderia ser uma finalização que virasse um gol ou um escanteio, alguma coisa para o Barça. E a partir daí tem uma saída rápida do Nick Pope, uma falta, e o Newcastle do seu campo de defesa tenta colocar a bola na área do Barcelona. Nada mais do que isso. Na temporada passada contra a Inter, por exemplo, depois do 3-2, não era para ter tido jogo mais. O instinto desse time do Barcelona, o DNA desse time do Barcelona, faz ele buscar mais gols. Isso faz com que o Barça tenha conseguido grandes viradas durante a temporada, mas que também tenha permitido que a Inter voltasse para um jogo que não deveria ter voltado. Aquele 4-4 com o Atlético de Madrid, né? O Barcelona estava vencendo por 4-2 até depois dos 40 do segundo tempo e acabou tomando o gol de virada, o gol de empate, que teve sabor de virada. Já nos acréscimos da segunda etapa também, esse tipo de resultado tem que parar de acontecer. Então, esses últimos 8 minutos do Barcelona, acho que mostrou um time disposto e maduro e que aprendeu porque apanhou a que não deixar mais que esse tipo de coisa aconteça. Só que eu acho que a maturidade não vem só daí. O jogo do Barcelona todo é muito maduro, é muito controlador. Esse jogo não podia virar uma doideira. Tinha muito material inflamável dentro de campo e uma faísca podia fazer virar um grande incêndio, pegar fogo, e aí seria muito difícil de segurar o Newcastle. Então, tinha que esfriar a pressão, tinha que esfriar a torcida, tinha que esfriar o estádio, e tirando ali nos 10, 15 primeiros minutos do primeiro tempo, quando realmente o Barcelona tocou muito pouco na bola e teve poucas posses de bola, o que é normal, nessas o Newcastle teve 2 chances, então é preciso administrar ainda melhor esses primeiros minutos, e depois em 5 minutos iniciais da segunda etapa, tirando isso, é um jogo de absoluto controle do Barça. Durante a transmissão eu falei com o Otávio, tá precisando o Pedri tocar mais na bola, porque você não falou o nome dele, aos 10 minutos. Eu fui olhar, aos 10 minutos o Pedri tinha tocado na bola 6 vezes, 6 passes corretos, em 10 minutos. É muito pouco. Se ele seguisse assim até o minuto 90, a gente ia ter 6 vezes 9, né, pela regra de 3, 54 toques do Pedri na bola. Ele terminou com 93. Ou seja, ele começou depois do 10º minuto a participar muito mais do jogo do que a gente viu nesses 10 minutos iniciais. As estatísticas mostram 2 coisas que são bobas, mas que podem ser bobas, tá? Isso nem sempre vale como uma estatística útil, dessa vez eu acho que vale. O Frenkie de Jong acertou 95 passes de 96, fez uma partidaça o Frenkie de Jong. Eu sei que o Marc Casador é o queridinho da torcida e que o Frenkie de Jong pode ter deixado algum arranhão pelo renova, não renova com o Barça, mas ele é um senhor jogador e é mais um desses que o Flick transformou. Ele nunca tinha jogado no Barça o que ele passou a jogar com o Hans Flick. Ele acertou 95 de 96 passes e o Pedri acertou 85 de 93. Frenkie de Jong teve 99% de acerto de passe e o Pedri teve 91%. Quando os seus 2 meio-campistas de base de jogada, né, os que começam a jogada,
quase não erram passes, o que a gente percebe? Que esses caras, primeiro que jogaram muito bem, segundo que arriscaram muito pouco, controlaram muito. E acho que era um jogo para o Barcelona arriscar pouco. Muitas vezes na temporada passada a gente viu quando algum meio-campista do Barcelona tinha a bola no pé, ou até mesmo os laterais, ou quando algum atacante recuava um pouco mais para fazer o time jogar, muitos movimentos na frente. O Firmino faria várias infiltrações, o Rashford também, o lateral passaria do outro lado e teria aproximação para fazer triangulações e tentar vencer a marcação do Newcastle. O que a gente viu foi um Barça muito estático, que deixava o Newcastle também estático, porque ficava esperando os movimentos do Barça e os passes mais difíceis, para que errasse os passes difíceis. Uma vez errando os passes difíceis, contra-ataque para o Newcastle. Quando conseguiu contra-atacar, aquela chance do Elanga, que o Bruno Guimarães dá um belo passe para ele, cruza e o Barnes finaliza para o João Garcia, que aliás foi muito bem, para o João Garcia defender. Aquilo ali tinha sido um erro de passe do Barcelona e eu acho que foi o que o Barça tentou evitar durante o jogo. Menos laicar, menos futebol feliz e alegre, como foi da temporada passada, mais controle, que poucas coisas aconteçam e a partir de um jogo bem mais pausado, tentar construir as jogadas. No primeiro tempo, e eu acho que teve uma mudança tática importante, a gente viu os laterais muito por dentro e os pontas muito por fora. Isso fazia com que o Barcelona deixasse os jogadores mais perigosos e na ausência do Lamine Yamal precisava muito que eles se conectassem, porque se você deixa os pontas muito abertos, eles precisam de muito drible e nem Rafinha nem Rashford têm o drible curto, eles são de colocar a bola na frente para correr, então na ausência do Lamine Yamal não parecia uma boa e não deu certo no primeiro tempo. No segundo a gente já viu eles mais por dentro, o que permitia que mais passes acontecessem, o que permitia que estivesse mais perto da área do Newcastle e rapidamente o Condé, que é mais um que fez uma partidaça, defensivamente e uma assistência de pé esquerdo, cruza para o Rashford fazer o gol, depois o Rashford inventa um gol, é um gol do absoluto nada, é um bate-rebate, que a bola está para cima e para baixo, ele baixa a bola, passa pelo Tonali e chuta um balaço de fora da área para fazer o 2-0, e aí praticamente acaba o jogo, se não fosse o gol do Gordon que coloca o Newcastle de volta na partida. Muito controle do Barcelona, muito maduro o Barça, desde não o primeiro minuto, porque os primeiros minutos foram complicados e deveriam ser, acho que cedeu um pouco demais desses primeiros minutos, mas era normal que fosse muito complicado, mas depois disso, acho que o plano é muito bom. E se esse for o plano da temporada, de mais controle, e só se o adversário deixar que esse time vai agredir mais e mais e mais, eu acho que é um bom plano. Não é saudável você disputar títulos tomando a quantidade de gols que o Barcelona tomou na temporada passada, tomando uma média de 1,2 gols por partida. Só conseguiu ganhar 3 títulos, porque teve uma média de 3 gols marcados. Então eu acho que com a presença do Lamine, naturalmente o time tem mais tentativa, tem mais erro, tem mais drible que não dá certo, tentativa de passe difícil que não dá certo e um pouco mais de descontrole. O jogo contra o Rayo Vallecano, por exemplo, é um jogo de descontrole do Barcelona. O gramado era muito ruim, mas é um jogo de muito laicar e o Barcelona em nenhum momento conseguiu governar aquela partida que terminou empatada por 1-1. O jogo contra o Newcastle é o contrário. Primeiro que o gramado ajuda a tocar a bola muitas vezes, aqui em 96 passes do Frenkie de Jong, 95 ele acerte, porque o gramado é muito bom. E outra porque acho que o time aprendeu e é muito bom que o Barcelona simplesmente não faça as coisas da temporada passada e espere que tenha mais sorte essa temporada. Porque pode ser que tenha mais sorte, mas pode ser que tenha mais azar. Né? O jogo contra o Real Madrid na final da Copa do Rei estava perdendo o Barcelona até os 40 do segundo tempo. Então, o Campeonato Espanhol sobrou um pouco mais, teve ali um mau momento, mas estava vencendo o Real Madrid 4-3 no Olímpico de Montjuic e o Vítor Munhoz do Real Madrid teve a chance do 4-4 aos 44 do segundo tempo. Não dá para sair tomando 3 gols toda hora, não dá para tomar 4 gols da Inter num jogo, 3 gols no outro. Não dá, não é saudável competir assim, porque nem sempre o seu ataque vai ser tão espetacular de fazer 3 ou 4 gols. Então, me parece que esse time está amadurecendo. É bom que amadureça, eu acho que vai competir melhor se puder amadurecer e a partir daí tomar menos gols e continuar muito criativo na frente para fazer os gols que precisa. Vou passar para as atuações individuais, só vou tomar água, cabelo completamente atrapalhado já, vocês façam o favor de se hidratar rapidinho. De atuações individuais, João Garcia, quando precisa ele vai muito bem, é correto com a bola nos pés e para sair em situação de mano a mano, chutes de fora da área, muito seguro. Ele é muito bom em muitas coisas, o mano a mano dele é bom. Ele tem uma coisa que eu gosto muito, ele não tem a técnica alemã
de fazer o X na frente dos atacantes. É uma boa técnica, acontece que todo goleiro hoje em dia usa. Então todo atacante, quando vê um goleiro saindo, já sabe mais ou menos onde que vai ter espaço. João Garcia tem um pouco de diferente, espera um pouco mais o atacante para finalizar, e eu acho que isso é muito bom porque fica mais imprevisível do que a escola alemã. A gente vê inclusive goleiros não alemães fazendo o X do handball quando vão sair no pé de algum atacante. Acho que a zaga foi bem, Ronald Araújo saindo jogando mal, errou alguns passes que deu posse de bola fácil para o Newcastle, mas controlou bem os atacantes do Newcastle, a zaga do Barcelona. Vamos ver se a lesão do Pau Cubarsí preocupa ou não. Grandíssimo jogo do Condé, ele é muito bom, ele é rápido, ele volta rápido, ele é bom em desarmes, ele é bom em cortes dentro da grande área, ele ajuda muito no ataque também. O Gerard Martin sofreu menos durante o jogo do que no início. O início do jogo do Elanga em cima dele é um desespero, mas depois acho que ele é mais correto na partida. Os dois volantes muito bem também. O Firmino um pouquinho menos. Ele era importante para conectar entre linhas e conseguiu fazer isso poucas vezes. O jogo de Rafinha, Lewandowski, Rashford, eu acho que é de altos e baixos. Depois do primeiro gol do Barcelona fica melhor para Rafinha e para Rashford. Antes disso eles tinham mais dificuldades por conta disso, não era um time muito plano, de arriscar pouco. O Rashford eu nem acho que faz um jogo inteiro muito bom. No primeiro tempo tinha tentado mais, só que sem sorte. No segundo tempo consegue fazer os 2 gols, então é absolutamente decisivo, mas não é que tenha sido constantemente um tormento e desde o primeiro minuto a grande referência do Barcelona no jogo, mas é claro que sai muito premiado pelos 2 gols. Do lado do Newcastle, o melhor eu acho que foi o Bruno Guimarães. O Tonali também acho que fez um bom jogo, não foi bem o Joelinton. Porque controlaram alguma coisa, não controlaram de meio campo, mas conseguiram conectar passes, né, o Bruno Guimarães para sair jogando e para algum contra-ataque, e o Tonali algumas chegadas de frente de área que ele conseguiu finalizar, mas não conseguiu finalizar a ponto de assustar o João Garcia. É um jogo do Newcastle que ele não conseguiu jogar o que ele queria. Ele não conseguiu pressionar o Barcelona como queria, não conseguiu roubar tantas bolas como queria, não conseguiu correr tanto como queria. Então é um jogo que taticamente o Barcelona superou o Newcastle, foi mais inteligente do que o Newcastle também, e tecnicamente teve o Rashford para fazer os 2 gols que deram uma vitória muito difícil e muito valorizada para o Barça, tá? Ganhar do Newcastle fora de casa é um dos jogos mais difíceis dessa primeira fase. Vai ter o Paris Saint-Germain, eu não lembro, tem o Chelsea ainda, né, que o Barcelona vai jogar fora de casa, não lembro agora exatamente qual que é a tabela, mas esse era um dos jogos mais difíceis. É um time de Premier League, é um time muito motivado jogando no seu estádio. É início de temporada, os jogadores, boa parte deles ainda não tem tanta carga de minutos na perna, então estão bem. O Barcelona não tinha o seu principal jogador, era um jogo dificílimo. Agora, time que quer ser campeão tem que vencer os jogos dificílimos. O Barcelona pegou um jogo dificílimo, foi lá, controlou e venceu com muito boa autoridade. Só boas notícias. Não sei a lesão do Pau Cubarsí, se é uma lesão séria ou não, mas de resto, só boas notícias da maturidade desse time e quem sabe possa ganhar o reforço do Rashford. Né? Tudo que o Hans Flick toca vira ouro. Melhorou o Rafinha, melhorou o Pau Cubarsí, melhorou o Lamine, melhorou o Ferran, melhorou o Pedri, melhorou o Frenkie de Jong, melhorou o Firmino, tudo que ele toca vira ouro. Condé, Eric Garcia, dá praticamente para citar o elenco inteiro. Não conseguiu melhorar o Ansu Fati e o Paul Victor. Aí chegou o Rashford. Se ele conseguir melhorar o Rashford, é mais um muito bom jogador para o Barcelona ter no seu elenco, é mais uma muito boa arma para poder utilizar. É isso, meu povo. Valeu. Tchau, tchau, hein? Faça favor de se inscrever aqui e de dar um like para me ajudar. Tchau, gente.